Bom, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis. Inicialmente, gostaríamos de fazer uma oração. Vamos orar ao nosso Deus, então? Vamos inclinar nossas frontes. Bendito Deus, agradecemos pelo privilégio de podermos agora meditar em Tua Palavra, que Teu Santo Espírito abra nosso entendimento neste estudo sobre Gênesis capítulo 1, amplie nosso conhecimento acerca de Ti e aumente nossa fé em Ti, de modo que nosso caráter seja transformado e a cada instante sejamos preparados para o Teu propósito, para a Tua verdade e para o futuro, que está muito próximo de acontecer com a breve volta de Jesus. Dê-nos um sábado excelente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estávamos analisando aqui, nos versículos 6 e 7, a origem da expansão, ou a origem do firmamento. O firmamento aqui, nós verificamos que surgiu a partir da divisão das águas, de acordo com o versículo 6, versículo 7. Versículos 6 e 7. E nós verificamos no sábado passado que existe realmente uma relação científica entre a existência do vácuo, né, na formação de nosso universo, com a dinâmica da água. Inclusive, para a informação de vocês, a água, ela possui realmente um dinamismo que nós podemos chamar de efeito browniano. Para alguns cientistas, eles chamam de um caos, uma condição browniana, ou seja, no sentido em que não há uma explicação muito lógica para esse tipo de dinamismo das águas. Mas, na realidade, é que a estrutura da água, por possuir esse tipo de dinamismo, ele é conhecido como efeito browniano, né? E esse efeito browniano, que é a dinâmica das águas, ela tem características importantes, porque nós podemos entender que nela mesma está estruturada muita energia. E a Bíblia aqui nos confere esse fato, mostrando que Deus, a partir da formação das águas, da divisão de águas, das águas que ficaram na parte de cima, das águas que se separaram e ficaram na parte de baixo, deu origem ao espaço, ao nosso universo conhecido hoje. É claro que na nossa imaginação, esse versículo fica muito difícil de nós compreendermos, mas essa é uma realidade que a Bíblia está nos mostrando e que nós temos que propor em nos adaptarmos mesmo a esse tipo de pensamento. Sabemos também que a manifestação das águas, ou a disposição ou distribuição das águas nessa ocasião, não nos é conhecida. Nós não temos conhecimento de como isso poderia ter sido acontecido. Mas nós soubemos, nós verificamos que a única maneira de nós termos uma ideia melhor acerca desse dinamismo da água ou do seu movimento browniano seria o fato do comportamento da água no vácuo. Eu falei para vocês que a água, quando ela se encontra no vácuo, ela tem um movimento de uma bolha. Ela se distribui de tal forma que ela vira realmente uma bolha de água. Isso em gravidade zero. Então, nesse caso, na formação das águas ou na estrutura das águas aqui, com base na origem do nosso espaço, do nosso firmamento, as águas elas estavam praticamente nessa condição, numa condição de uma bolha gigantesca. As escrituras também nos informam em Salmo 77, que nós vimos também, que as águas eram chamadas de grandes águas. Então, a imensidão do tamanho dessas águas em que existia no nosso universo no passado nos é desconhecido. Nós não temos nenhuma noção do tamanho disso, do que isso poderia ter representado. Nós poderíamos até imaginar a origem do universo se fosse apenas fogo, né? Então, se o universo tivesse sido originado por muito fogo, nós teríamos até uma noção de tamanho, né? Ou de uma grande explosão, como os cientistas acreditam, com respeito ao Big Bang. Mas quando nós entramos no assunto da Bíblia, que é totalmente diferente à condição da teoria do Big Bang, é muito difícil de ser entendido como isso pode ser, como isso pode ter acontecido. Mas o fato é que a Bíblia ela é do jeito que está escrita. Então nós temos que aceitar exatamente como ela está escrita.
E a maneira como nós temos que aceitar já é uma forma de preparar nosso espírito a uma compreensão mais profunda do que ela deseja nos revelar acerca das origens, principalmente aqui no capítulo 1 de Gênesis, né? No versículo 7, só voltando um pouquinho do assunto, é dito que Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E no verso 8 é dito, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã o segundo dia. Aqui, muita gente pensa que aqui surgiu a atmosfera, mas a atmosfera da Terra ela não pode ter surgido antes da Terra ter sido formada. Então, estes céus aqui, tanto é que a Terra só vai ser formada no versículo 9. No versículo 8, estes céus aqui representam o nosso universo. Como a palavra se encontra no hebraico pluralizado, no caso aqui seria o Shammai, então isso significa o quê? Que este universo nosso já estaria diretamente interligado aos universos da glória, os universos perfeitos criados por Deus. Então, nessa condição, tá? Então, exatamente nessa condição, nessa interligação, o nosso espaço-tempo já estava se vinculando ao espaço-tempo dos céus da glória que não tinham cometido pecado. Essa vinculação é muito importante, porque aí nós teríamos um acesso direto à glória de Deus e os anjos teriam acesso direto ao nosso universo. Por isso que a Bíblia pluraliza aqui, né, na formação de nosso universo, como dando um chamado de céus, justamente como uma vinculação aos céus da glória. E nessa condição, que acontece exatamente no segundo dia, é dado a forma do universo. Então, o universo ele passa a ter a forma. Mas observem bem, o universo aqui ele não tem conteúdo, ele apenas tem forma. O conteúdo ele vai surgir somente a partir do verso 9 e principalmente no verso 14. No verso 14 é que ele vai fechar todo esse conteúdo do nosso universo, tá? Aqui na continuidade, também é chamada a nossa atenção de uma coisa muito importante. Quando aqui é dito de que todo esse espaço, todo o universo foi criado em apenas um dia, em 24 horas, alguns cientistas, por exemplo, existe um cientista israelense, um físico israelense, que ele escreveu um livro registrando o seguinte, que quando Deus escreveu, quando a Bíblia foi escrita, perdão, dizendo que o dia da criação foi tarde de manhã, por causa do pecado e do relativismo de Einstein, então essa tarde e manhã teria uma durabilidade de bilhões de anos. Tá? Então, existe essa teoria também de que, na realidade, quando Deus criou na perfeição tarde e manhã, eram 24 horas. Só que como ocorreu a origem do pecado, então houve uma debilitação em escala de milhões, ou seja, apenas sendo tarde e manhã 24 horas, no ato de Deus criar, por causa do pecado, então isso seria um tempo muito maior, muito mais estendido, seria na escala de bilhões de anos. Mas esse conceito apresentado por esse cientista, apesar de ser interessante, ele não tem fundamento. Por quê? Porque mais para frente nós vamos verificar que o ciclo semanal estabelecido por Deus em Gênesis, ele continua sendo mantido mesmo no nosso tempo de pecado, mesmo na nossa estrutura relativista do pecado. O ciclo do tempo, as 4 fases da Lua, que se baseiam justamente nas 4 semanas, cada fase da Lua possui uma semana, é exatamente o ciclo do tempo determinado por Deus em Gênesis 1:14, por exemplo, quando vai falar da formação da Lua e da formação do Sol. Então, o ciclo do tempo ele é conservado, ele foi mantido por Deus. Isso não foi alterado, tá? Um outro exemplo disso, nós podemos, para ter certeza de que essa teoria não tem fundamento, é um texto aqui em Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias, no versículo 35 até o versículo 37. Diz o seguinte:
Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Então, aqui você já observa no versículo 35 um ciclo de tempo definido de acordo com Gênesis capítulo 1. E isso não poderia ter sido alterado. E nesse ciclo definido por Deus, o próprio Deus diz o seguinte, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, versículo 36, de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, os versículos 35 e 36 nos mostram que o tempo da separação entre dia e a noite, definidos na criação, no ciclo semanal inicial da origem de nossa existência, do nosso universo, ele foi permanecido por Deus, conservou-se por Deus permanecido, definido, mesmo em nosso estado de pecado, tá? Então, a teoria de que um dia criativo de Deus, em Gênesis, por causa do pecado, não seria mais 24 horas, mas passou a ser em escala de bilhões de anos, por causa justamente do pecado, é uma teoria falsa. Justamente por quê? Porque as escrituras deixam muito claro de que Deus prevaleceu, permaneceu esse ciclo temporal, mesmo após o surgimento do pecado. E ele definiu isso justamente no nosso Sol e na nossa Lua, tá? E essa fixação de tempo definida por Deus é algo inalterável, porque a Escritura diz claramente que se estas coisas falhassem, então deixaria Israel de ser uma nação para Deus. Então, isso significaria o quê? Significaria que Deus quebraria a sua aliança que ele fez conosco para nos salvar. Então, o que está mostrando para nós é que o universo hoje, mesmo estando ele em pecado, é uma revelação do evangelho, tá? Da justificação pela fé, e também da condição de existência apresentada pelo Cordeiro morto, antes de todas as coisas terem sido, viessem a existir, satisfeita, assim, todo o plano que Deus deveria executar na pessoa de Jesus Cristo, tudo isso estaria banido. E nesse sentido, não teríamos mais condição de sermos salvos. Deus não poderia prometer algo para nós com base nas leis do universo se essas leis tivessem sido alteradas por causa do pecado. Por isso que nós temos que tomar cuidado com muitas teorias que existem, tentando explicar sobre a origem do nosso universo com base na luz em Gênesis. Tá? Temos que tomar o máximo de cuidado com isso. No versículo 37, também tem uma coisa muito interessante. Aqui diz que se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que a ciência hoje tem feito? A ciência tem tentado até montar um universo inteiro em 3D, numa imagem em 3D, tentando mostrar de que praticamente tudo já se é conhecido para o ser humano e que já se é até medido. Mas acontece que a Bíblia deixa muito claro que se realmente conseguirem medir o céu, o nosso universo, né, e também medir as condições terrestres aqui embaixo, então Deus também rejeitaria Israel como sendo seu povo. Isso quer dizer que as medições científicas de serem afirmadas de que o nosso universo tem 13,4 bilhões de anos de existência, informações como que a Terra tendo 4,5 bilhões de anos de existência, a Lua ter mais ou menos aí uns 3 bilhões de anos de existência, essas informações, elas são apenas estimativas, tá? Elas não são definidamente comprovadas. Não existe nada comprovado nessa situação. Mesmo em estudos de paralaxe, o que é estudo de paralaxe? É você medir a distância das estrelas para com o nosso planeta Terra. Mesmo nessas medições, elas não são confiáveis 100%. Existe grande margem de erro. E por que essas medições possuem erros? Porque o nosso universo, ele se tornou curvilíneo.
Ou seja, o espaço-tempo de nosso universo, ele ficou distorcido, ou seja, torcido. E essa distorção do espaço-tempo, ela surgiu por causa do pecado. E justamente nessa distorção, existe uma série de erros de análise de cálculo de distância para com estrelas, para com constelações ou galáxias. Sempre vai haver erros muito grandes de refração da luz, tá? Justamente nesses erros distorcidos, nós não podemos confiar 100%. O que nós podemos ter é aí uma estimativa de tamanho do universo. Agora, saber realmente as medidas, como os cientistas tanto defendem, isso não é verdade. Aliás, muitos cientistas que fazem parte desses estudos de medição do universo, muitos deles defendem de que essas medições não são confiáveis, tá? Nós temos também que tomar muito cuidado sobre isso. Então, o ciclo do tempo, que foi iniciado a partir do capítulo 1 de Gênesis, ele foi continuado mesmo depois do pecado, e Deus nos deu como exemplo e referência de que estas coisas ainda são mantidas para nos mostrar que ele deseja muito nos salvar, de que seu plano redentor em nos salvar já está garantido, e nós precisamos confiar em seu poder nessa questão. No livro Patriarcas e Profetas, falando um pouquinho mais sobre essa questão do tempo literal de Gênesis, né? É dito o seguinte, na página 112 do Patriarcas e Profetas. Pretendem geólogos achar prova na própria Terra de que ela é muitíssimo mais velha do que ensina o registro mosaico. Ossos de homens e animais, bem como instrumentos de guerra, árvores petrificadas, muito maiores do que qualquer que hoje exista, ou que tenha existido durante milhares de anos, foram descobertos, e disto tenha existido durante... Só um minutinho. Foram descobertos, e disto conclui-se que a Terra foi povoada muito tempo antes da era referida no registro da criação, e por uma raça de seres grandemente superiores em tamanho a quaisquer homens que hoje vivam. Tal raciocínio tem levado muitos crentes professos na Bíblia a adotar a opinião de que os dias da criação foram períodos vastos, indefinidos. Mas fora da história bíblica, a geologia nada pode provar. Aqueles que tão confiantemente raciocinam acerca de suas descobertas não têm uma concepção adequada do tamanho dos homens, animais e árvores anteriores ao dilúvio, ou das grandes mudanças que então tiveram lugar. Restos encontrados na Terra dão prova de condições que em muitos respeitos diferiam do presente, mas o tempo em que estas condições existiram apenas pode ser descoberto pelo registro inspirado. Na história do dilúvio, a inspiração explicou aquilo que a geologia por si só nunca poderia sondar. Nos dias de Noé, homens, animais e árvores, muitas vezes maiores do que os que existem hoje, foram sepultados e assim conservados, como prova para as gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. Então, aqui deixa-se muito claro essa informação de que a tentativa de buscarem na própria geologia estrutural da Terra, de que a Terra ela tem muito mais tempo de existência do que a Bíblia revela, ou de se afirmar de que o ciclo semanal apresentado em Gênesis como um período de criação, que não é apenas 7 dias, mas sim períodos longos, indefinidos de tempo, são informações incabíveis, são apenas estimativas sem fundamentação real. Interessante que existe uma outra informação muito curiosa. Aqui no livro de Salmos... Não, no livro de Salmos não. O livro de Salmos eu vou deixar para depois, mais para frente.
Eu vou mostrar, então, um texto aqui do livro de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 12, nos diz uma informação importante. É feita uma pergunta. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Esta é feita aqui uma pergunta sobre isso. Agora, observem bem uma coisa. Todas as coisas que foram criadas por Deus foram criadas dentro de uma medida certa que Deus assim estabeleceu. Se a imensidão de águas que existiam em Gênesis era incontável, de tamanho cúbico que nós não conhecemos, para Deus isso tinha a sua medida certa. Da mesma forma que em relação ao universo, ou ao nosso universo em si, no sentido de que Deus pôde medir a palmos o tamanho de nosso universo. E isso é muito interessante. Por quê? Porque apresenta-se aí uma organização de coisas. O universo, quando ele foi criado organizadamente, de uma forma plena e perfeita. Não havia distorções, não havia explosões de estrela, não havia nada disso. O universo nosso ele foi criado de forma bem definida, bastante estável. E Deus assim mediu tudo o que ele pôde criar. Não só mediu as grandes coisas, como também a Bíblia diz que ele pegou a medida do pó da terra e também fez a sua medição. E o pó da terra aqui nós podemos compreender como sendo o próprio átomo. E ele mediu isso em balanças. As balanças, nós sabemos que elas fazem diferenciação de peso de um objeto para o outro, né? Com base justamente na gravidade. Nesse caso, as balanças aqui no pó da Terra apresentam no sentido de que os prótons e os elétrons são os constituintes dos átomos, porque os prótons e os elétrons possuem cargas positivas e negativas que deram origem à nossa existência. Foram justamente essas estruturas que Deus utilizou para construir o nosso universo, um universo bastante equilibrado. Voltando aqui ao verso 9, então, concluindo aqui o pensamento do verso 6 até o verso 8, o universo é imenso, é muito grande, nós não sabemos o tamanho dele, mas o que nós sabemos é que o nosso universo ele foi criado com base justamente nas estruturas das águas. Existe uma coisa muito interessante também, é que na molécula de água nós temos dois polos, os polos ligantes e os não ligantes. E o polo ligante é um polo em que os elétrons que compõem a molécula de água, eles estão em cadeia com os outros elétrons das outras moléculas de água juntamente construídas. Agora, os não ligantes, eles não estão ligados a nada. E isso é curioso. É muito curioso, porque ali não existem átomos ou elétrons fundidos a estes elétrons juntamente com a molécula de água. Eles não estão ligados a nada. E justamente nesse vazio que se acha dentro da água é que chama a nossa atenção. Por quê? Porque quando Deus fez a divisão de águas, separando as águas de cima das águas de baixo, nessa divisão é que, muito provavelmente, estes polos não ligantes é que passaram a surgir na molécula de água. E isso é muito interessante, tá? Então, isso daí nos chama muito a atenção. E para muitos cientistas é bastante curioso essa formação molecular da água. No versículo 9 diz assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Aqui Deus dá origem a uma outra forma que também não tem conteúdo ainda. E essa forma é justamente a origem da porção seca. A Bíblia diz que Deus deu a ordem para que as águas se ajuntassem. E são exatamente as águas que ficaram debaixo, na questão da divisão.
As águas que ficaram em cima, elas ficaram na região espacial do nosso universo. As águas que ficaram embaixo, elas passaram a dar informação à primeira estrutura de porção seca. É muito mais certo acreditarmos que essa porção seca não seja apenas a Terra, mas também os outros astros ou planetas de nosso sistema planetário. Porque é exatamente aí que nós temos as estruturas muito similares entre a Terra e a Lua, entre a Terra e Marte, entre Marte e Mercúrio e Vênus. Então, são estruturas muito similares. Muitas dessas estruturas, por exemplo, Mercúrio, que praticamente é ferro, é constituído praticamente só de ferro, né? Em torno aí de uns 60%, 70% de ferro. Ferro também existe aqui na Terra, né? Então, isso também é interessante. A Lua, que é praticamente constituída de alumínio, aqui na Terra também tem alumínio. Então, essas condições de elemento seco, no nosso planeta Terra, tem a mesma estrutura, a mesma formação. E deu aí, a partir justamente do ajuntamento das moléculas de água, o florescimento ou uma construção de uma outra arquitetura atômica. E essa arquitetura seria os cristais ou os sedimentos. E o curioso de tudo isso é que os sedimentos rochosos, que surgem a partir da água, na ciência você pode encontrar o mesmo princípio. Onde, por exemplo? Nas cavernas. Nas cavernas você tem as estalactites e as estalagmites. As estalactites, elas vêm de cima para baixo, e as estalagmites vêm de baixo para cima, dentro da caverna. E são estruturas sedimentares. E elas se formam justamente pela molécula de água, onde há muita minação de água dentro das montanhas, dentro dessas cavernas, elas aglomeram muitos sedimentos. E esse sistema de aglomeração que a própria água realiza é o ajuntamento de águas, já desde o Gênesis, quando Deus estabeleceu aqui no versículo 8 do capítulo 1. Então, o interessante é que existe até estudo sobre a água, chamado de dispersão e agregação. Nos estudos de agregação e dispersão, a água ela tem um fator fundamental. Por exemplo, se você pegar o sal, que é um cristal, e você molhar, colocar na água, esse sal ele vai criar condições para se dispersar. Então, ele desaparece dentro d'água, ele simplesmente se derrete, vamos dizer assim. Agora, existem outros tipos de cristais que, ao serem colocados na água, isso não acontece. Por exemplo, o açúcar, ele não ocorre isso. O açúcar, que é também um tipo de cristal, se você colocar na água, ele não vai sofrer a dispersão, mas ele vai sofrer a agregação. A não ser que você mexa muito, né? Mas mesmo assim, você vai encontrar vestígios de açúcares no fundo do copo, porque houve o princípio de agregação. E isso é interessante porque esse mecanismo que se encontra na água já é desde o Gênesis. Por isso que, quando Deus deu a ordem para que se ajuntasse as moléculas de água dentro da própria água, e a partir daí se desenvolvesse, se desenhasse por meio dos elétrons uma outra estrutura de cristal, esse tipo de cristal seria justamente os sedimentos rochosos, que surgiria a partir das águas. E aí é que Deus colocou o nome de porção seca. Então, quando aconteceu isso, os planetas também foram formados nesse sentido, nesse mesmo princípio. Tá? Foi o mesmo princípio da formação do ajuntamento das águas. Só que até aqui, a atmosfera ainda não existia. O que existia era apenas um planeta formado, só que não tinha conteúdo, não se tinha ainda a estrutura de seu conteúdo. Só que, mesmo a partir da formação de estrutura seca, do elemento sedimentar, esse elemento ele não veio estéril, ele não veio na forma abiótica, como muitos cientistas acreditam também. Existem cientistas que acreditam que planetas, né, que possuem estruturas abióticas, que a partir daí deram origem à vida. O que seria a estrutura abiótica? É uma estrutura que não tem nenhum vestígio de organismo
biológico, né? Então, não existe nada que tenha nenhum tipo de componente para a vida, para que pudesse dar a vida. É chamado de estruturas abióticas. Mas isso no nosso universo, né, é contaminado pelo pecado. E isso é muito diferente do universo que Deus criou aqui em Gênesis, que era um universo perfeito, um universo fértil. Então, essa fertilização surgiu a partir da porção seca da terra. Quando a terra ela foi formada em porção seca, a terra ela passou a adquirir fertilização para já dar origem aos vegetais, a qualquer tipo de planta, né? Então, isso daí nós temos que também compreender bem. E aí no versículo 10 é dito, e chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares, e Deus viu que isso era bom. Aqui, quando a terra começou a ser formada, ao mesmo tempo, o ajuntamento das águas, tanto para a formação do elemento seco, como também para as divisões de águas, surgiram, deu-se aí uma origem de equilíbrio em todo o planeta. O planeta ele passou a ter equilíbrio entre o elemento seco e as águas, devidamente distribuídas. Não havia regiões abissais, abismos, né? Regiões colossais, gigantescas de montanhas, não existia isso. A Terra ela foi muito bem trabalhada, muito bem formada, quando Deus a criou, e muito bem estruturada. E a sua pedra angular, nesse caso, ela passou a ter um forte polo magnético, onde as estruturas da crosta ficaram bastante arredondadas, porque o fato de a gravidade ela se achar justamente no centro da Terra, o nosso planeta ele foi moldado de uma forma a ficar um globo, né? Um círculo global, esférico. E nessa esfera estruturada, que Deus assim estabeleceu para com o nosso planeta, fez com que o polo magnético fosse o centro de toda a atração e de toda a estabilidade para o surgimento mais para frente da atmosfera. E essa condição que a Terra passou a adquirir foi justamente por causa do surgimento de novas águas, ou seja, dos mares e dos rios, que aí surgiram a água doce e a água salgada. Então, nessas divisões desses mares, bem devidamente difundidos e divididos, é que contribuíram para o melhor equilíbrio da magnetosfera da Terra. Porque se a estrutura da crosta começa a sofrer muita fragmentação, o polo magnético da Terra ele começa a se instabilizar. Por isso que muitos cientistas se preocupam quando ocorrem grandes terremotos, porque os grandes terremotos podem instabilizar o polo magnético da Terra. E quando Deus assim formou a porção seca, dando origem à Terra, ele equilibrou o elemento seco do elemento úmido, ou seja, a água da Terra. Ele fez o devido equilíbrio, tá? Aqui, deixa eu ver. 2 Pedro, deixa eu ver. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: eles voluntariamente ignoram quem? As pessoas que não acreditam na Bíblia. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, a subsistência da estrutura terrestre, ela continua sendo dentro da água, como também quando ela foi tirada da água na sua formação, na sua estruturação global, tá? E isso contribuiu para o perfeito mecanismo de gravidade na Terra. A gravidade, quando a gente fala aqui, é a força de atração, né? Vocês sabem disso, isso já é bastante conhecido, né? E também para cortar aquela ideia de terraplanismo, né? Porque existem grupos terraplanistas que usam muito a Bíblia para provar que a Bíblia diz que a Terra
não era redonda, que a Terra era plana quando Deus criou. Mas isso não é verdade, né? Por exemplo, aqui no livro de Isaías, existe uma prova muito clara, uma prova definitiva. No versículo 22, capítulo 40, versículo 22 de Isaías, né? Capítulo 40, versículo 22, diz assim: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então aqui mostra claramente a redondeza da terra, né? O fato de ela ser circular, de ela ser esférica. E uma outra prova também de sua esfericidade é justamente quando ela foi formada. Ela foi formada pelo ajuntamento de águas. Então, o ajuntamento de águas, quando aconteceu, não foi um ajuntamento bidimensional, foi um ajuntamento quadridimensional, ocupando todas as 4 dimensões ali dentro da água, quando ela foi formada. Assim como acontece com as rochas dentro das cavernas, como eu disse para vocês, as estalactites e as estalagmites, que são também formadas pela água, tá? São estruturas rochosas formadas pela água. Isso tudo, nós chegamos até o terceiro dia, né? Só que aqui o terceiro dia não acaba ainda. O terceiro dia continua no versículo 11 em diante. Diz assim, ó: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde e manhã o terceiro dia. Então, aqui já é uma outra coisa interessante. Quando Deus dá origem ao elemento seco, ele deu origem à forma, no versículo 9. Mas a partir do versículo 9 em diante, ou seja, os versículos 10, 11 e 12, Deus já começa a dar conteúdo a essa forma. E este conteúdo seria justamente a origem dos minerais, minerais que iriam fertilizar a terra, origem de sementes, ervas e plantas, origem de todo tipo de relva, de árvores de todo tipo. Então, a terra toda passou a ser uma enorme ramificação de raízes, né? Muito fértil, em que pôde produzir, assim, frutos, produzir árvores e plantas, ou seja, passou a surgir aí o reino vegetal, né? Então, este seria o conteúdo da Terra. Então, é aqui que a Terra passa a ter a sua identidade como um planeta fértil, né? Cheio de vida. E outra coisa muito interessante. Aqui está dizendo que Deus deu a ordem para que a terra produzisse erva verde. Veja só que coisa impressionante. A terra, ela passou a produzir sementes ou passou a produzir estruturas de DNA vegetais para que neste DNA se formassem as sementes ou as ervas e a partir de então as suas definidas plantas e vegetais em geral. E é interessante isso daí, porque a gente percebe que houve uma ordem de coisas sequenciais. E o mais curioso é que a Terra, hoje, ela tem exatamente todas essas estruturas. Por exemplo, o DNA, que é praticamente uma informação completa genética para a origem de um ser vivo, o DNA ele é constituído de todas as substâncias que se acha no subsolo, que se acha na terra, no elemento seco mesmo, né? No barro. Então, o barro ele tem todas as condições e estruturas de um DNA. Ele tem todas as bases, os helicoides, ele tem tudo. Ele tem o nitrogênio, a citosina, a guanina, a timina, né? Ele tem todas essas estruturas para a formação do primeiro DNA. E aí, a partir daí, surgir a semente e a semente formar a raiz e depois a planta, ou a árvore, nesse sentido.
E isso é muito interessante, porque a gente percebe que o elemento seco, ele teve essas informações justamente no ajuntamento das águas, né? Em que ele teve origem. E no momento em que ele pôde surgir, que ele pôde florescer como uma estrutura rochosa devidamente sedimentada, ele tinha as condições latentes para informações genéticas futuras de formação. Então, tudo isso veio a existir a partir do subsolo, da terra. E Deus ele deu essa ordem para que isso acontecesse, né? E o interessante é que o Espírito de Profecia, ele explica que a semente, ela já em si mesma, ela tem a vida inata, só que adormecida, e ela espera apenas o chamado divino para ela germinar. E somente pelo chamado divino é que ela realmente se desenlaça de seu sono, entre aspas, né? O sono aí é um estado de morbidão, de morbidez, em que ela não existe ainda, mas aí ela é despertada para que entre num processo de síntese de células. E essa sintetização de células é que vai dar origem à planta, né? É que vai surgir a raiz e depois a planta. Ela vai começar a se germinar, a se formar, justamente a partir do elemento seco da terra. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que no Gênesis aqui, em todo ele, pelo menos até onde a gente estudou no versículo 12, existem muitas informações do Evangelho. Um exemplo aqui para vocês perceberem. No versículo 3, quando diz que Deus deu origem à luz, a luz ela brilhou na escuridão, né? Então, a revelação da luz na escuridão é uma característica do Evangelho. Outro exemplo, as águas, elas não permitiam a ocupação de nenhum tipo de um ser, ela não permitia a ocupação de algum objeto que viesse a existir, porque as águas elas tomavam todo o espaço, por assim dizer. Mas a água, a partir dela, deu origem a um lugar para podermos vir a existir. Isso também tem a ver com o Evangelho, porque se Deus não tivesse utilizado a água para virmos a existir, ou utilizado a água para a formação do vácuo, da inexistência, ou do espaço para que pudéssemos existir, não seria possível sermos criados. Nós não viríamos a ser criados dentro da água. A água não nos permitiria isso devido à forte pressão que ela tinha. Não sabemos a dimensão de água que tinha aqui. Uma quantidade muito grande de água, a pressão em sua profundidade é imensa. Não dá para imaginar. Então não haveria nada que pudesse existir dentro da água. Então era necessário que o espaço fosse formado e iria vir justamente a partir das águas. Então aquilo que era água era aquilo que existia. A água ela representaria, vamos dizer assim, a glória de Deus. Só que a glória de Deus nos impedia de que nós viéssemos a existir. Então surge o vazio, o espaço, para que pudéssemos ocupar esse espaço, para que tivéssemos lugar para a nossa existência. E isso tem muito a ver com a morte do Cordeiro também, né? Quando Cristo mesmo se deu a sua própria vida, a sua própria glória, para dar início à nossa existência. Então, o vácuo surgir a partir das águas também tem uma revelação do Evangelho. Outra coisa que também tem revelação do Evangelho é quando as águas dão origem à terra, o elemento seco. Por quê? Porque o elemento seco, quando ele foi formado, ele teria fertilização, ele teria um canal para a vida, né? Para dar origem à erva, o surgimento dos vegetais já com vida, né? Então, o elemento seco já teria propriedades genéticas para a formação da vida. E quem veio a dar isso foi justamente o processo da água, o seu ajuntamento. Então, isso também tem uma relação com o Evangelho. O fato de Deus dar o passo de se juntar com a Trindade, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se juntaram no propósito de virmos a existir, no propósito de sermos salvos, assim também a água, a sua molécula tríade,
que é o H2O, né? Ela também se junta e dá origem ao elemento seco, também vitalizando toda a estrutura do elemento seco e a nossa existência. E, por meio disso, canalizando a vida. A vida, então, passou a vir da terra, do elemento seco, né? A estrutura, a informação genética, viria somente a partir do elemento seco, que seria a terra. E isso tem realmente a ver com o Evangelho. É como se o elemento seco fosse a própria morte do cordeiro, né? E, por sua morte, teríamos a fertilização da vida, ou a comunicação da vida para nós, para que nós pudéssemos vir a existir. Então, a condição de existência, relacionadas ao Gênesis, ela tem todo um desenho bem planejado, bem trabalhado. Tá? Continuando, então, aqui no versículo 14, nos é dito assim, nosso tempo já está esgotado, mas eu vou só explanar um pouquinho o versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e para anos. Quando Deus disse, haja luminares na expansão dos céus, aqui ele se referiu a todas as estrelas. Aqui é que surgem todas as estrelas. Só querendo voltar um pouquinho, que eu esqueci de passar para vocês uma informação, quando a Terra começou a produzir os vegetais, a atmosfera, o oxigênio começou a surgir, tá? Então, o oxigênio, ele começou a surgir exatamente aqui, nos versículos 11 e 12, tá? Então, a atmosfera terrestre, ela só começou a surgir a partir do versículo 11 e 12. Agora, só para ficar mais claro, o oxigênio, ele não veio das plantas, tá? Ele veio, e nem também da terra. O oxigênio, ele veio precisamente dos plânctons. Os plânctons são um tipo de vegetais submarinos, subaquáticos. E eles é que produzem realmente oxigênio para toda a Terra. Tá? Eles se acham no fundo do mar. Então, os plânctons, quando eles foram formados no terceiro dia, juntamente com as ervas, as árvores, tá? Então, aqui é que deu origem à atmosfera. Por isso que eu falei para vocês que os céus formados aqui na divisão das águas, nos versículos 8 e 7, não tem nada a ver com a nossa atmosfera. Porque se a gente não seguir esses passos, né, se nós pensarmos que os céus aqui de 7 e 8 de Gênesis 1, que são também a atmosfera, nós estaremos atropelando o que a ciência tem descoberto. Nós não podemos atropelar. A gente pode atropelar o que muitas vezes a ciência interpreta. Agora, o que a ciência descobre, não. Tá? O que a ciência descobre, a gente não pode atropelar. Por quê? Porque se a ciência viu isso, então a gente também tem que estar vendo isso. É exatamente real. A ciência, ela enxerga o real, né? Mas muitas vezes interpreta errado. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a ciência está dizendo para mim? Ela está dizendo o que ela interpreta ou ela está dizendo o que ela viu? Então, se ela está dizendo o que ela viu, então a gente tem que acreditar porque a gente também pode ver. Né? Uma coisa que a gente também pode ver. Então, isso faz sentido. Então, nesse sentido, os plânctons que foram comprovadamente como produtores de oxigênio, eles existem e eles foram formados no fundo dos oceanos, tá? Então, o oxigênio, ele existe em todo o planeta e surgiu justamente aqui no terceiro dia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não se confundir, fazer embaraçamento aí, né? E aí não ficar claro a criação de Gênesis, tá? Voltando aqui, só na parte inicial do verso 14, e a gente encerra. Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Esses luminares, então, são o quê? Todas as estrelas. Todas as estrelas passaram a surgir aqui de repente. Olha só quantas estrelas Deus não pode ter criado. Nós não sabemos. Agora observe o tamanho do nosso universo e observe ao mesmo tempo a quantidade de estrelas em nosso universo. Também nós não sabemos. O interessante
é que os cientistas têm descoberto recentemente que se o vácuo fica 100% sem luz, ele pode se densificar. Ele pode se autodensificar. E essa altíssima densificação do vácuo pode contribuir para a origem de buracos negros. Então, isso quer dizer que se houvesse escalas de milhões e milhões de anos para primeiro surgir o vácuo, e daqui a milhões e milhões de anos é que surgissem as estrelas, então as estrelas não teriam espaço para ocuparem sua existência. Por quê? Porque o vácuo já estaria há milhões e milhões de anos densificado. Então, o tempo aqui do terceiro dia para o quarto dia, em que Deus estabelece, aqui na verdade foram 2 dias, né? Porque Deus, no segundo dia, criou o vácuo. Somente no quarto dia, ele deu origem às estrelas. Então, na realidade, as estrelas começaram a ocupar o espaço do vácuo no quarto dia. E isso, em apenas 2 dias, não haveria tempo para o vácuo se autodensificar. É isso que eu quero que vocês entendam, que é muito interessante. Agora, para a ciência, os cientistas já perceberam que o vácuo ele pode se autodensificar se houver absoluta ausência de luz. Tanto é que o buraco negro, no seu eixo, não existe luz nenhuma. Na sua borda, sim, que é o que nós chamamos de horizonte de eventos. Mas no eixo, bem no centro do vácuo, do buraco negro, não tem luz. Por quê? Porque ele é muito denso naquela região. E se aquela região é densa, não existe luz nenhuma. Então, isso já é uma evidência da autodensificação do vácuo, se caso ele não tiver luz nenhuma. Então, isso quer dizer que a separação entre luz e trevas, ou dia e noite, de acordo com o versículo 14 de Gênesis, vai nos mostrar que Deus fez os luminares para haver equilíbrio de vacuidade do espaço, para que o espaço não sofresse densificação. Então, o nosso espaço tem equilíbrio pleno, justamente pela presença da luz das estrelas, que faz separação entre dia e a noite. Tá? Então, eu vou parar por aqui, né? Nossa aula termina por aqui, tempo muito curto mesmo, mas aqui eu encerro com vocês nesse versículo 14 e depois nós daremos continuidade. Lembrando sempre que, se vocês tiverem dúvidas, guardem essas perguntas, escrevam, né? E depois que terminarmos essa aula de Gênesis, nós vamos entrar no outro assunto, aí nós abriremos um espaço para vocês estarem perguntando, tá certo? E nós vamos tentar aqui quebrar a cabeça para responder para vocês, tá bom? Mas a gente vai tentar explicar melhor, da melhor forma possível, se alguma coisa não ficou clara, tá ok? Então, gente, aqui a gente vai encerrando, né? Eu deixo aqui a aula e agradeço você, Levi, pela força aí que você está dando para a gente, né? E quero encerrar fazendo uma oração para concluirmos hoje o nosso estudo. Tudo bem? Vamos orar, então, como agradecimento a Deus. Maravilhoso Pai, nós te agradecemos, porque a tua providência está conosco. Tudo tens feito por nós e nós agradecemos a ti, porque sabemos o quanto tu nos amas. Pedimos a ti que nos perdoes de todos os pecados, nos revitalize e nos fortaleça, porque hoje é o teu santo dia. Agradecemos pelo privilégio de podermos tocar nos tesouros da tua verdade, de aprendermos cada vez mais contigo, das profundas verdades da tua palavra. Prepare-nos para dias futuros e nós te agradecemos por tudo que tens feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.